Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? A aulinha de hoje aí sobre a segunda função orgânica, o fenol, né? Uma função aí bem parecida com o álcool, né? Tem mais ou menos os mesmos esquemas de identificação, né? Só muda uma coisinha, uma pequena coisinha, que é que a hidroxila está ligada a um anel aromático dessa vez, né? Um carbono aromático, não um carbono saturado, que nem era o álcool, né? Então, mas o que que é um anel aromático, né? É o famoso benzeno, né? Se vocês já ouviram falar. Aqui, ó. Anel de 6 carbonos com 3 ligações duplas, que é esse anel aqui. Ele pode ser representado por esse anel mesmo aqui, que tem as 3 ligações duplas aqui intercaladas, né? Por uma simples. Ou esse círculo aqui. Porque essas 3 ligações duplas, elas ficam se alternando num fenômeno que a gente conhece como ressonância, né? Elas não estão, tipo, fixas aqui, ó. Elas ficam vindo e indo, né? As ligações. E é isso, ó. Os fenóis, né? São esses daí. Então, vamos ver como nomeá-los. Aqui, nomenclatura. A nomenclatura dos fenóis é uma coisa bem simplesinha também, né? A gente não precisa se preocupar muito. Substituintes mais benzenol ou fenol. Eita, eu coloquei dois mais aqui, mas enfim. Ó, o fenol normal, que a gente conhece, né, o fenol que caracteriza a função, se chama de hidroxibenzeno ou simplesmente de fenol, que é esse carinha aqui, ó. Aqui a gente tem outras moléculas que eu coloquei de exemplo, né, pra gente nomear. O 2-metilbenzenol, o 3-metilbenzenol e o 4-metilbenzenol, porque tem um metil aqui em diferentes partes do anel aromático. Aqui embaixo das três nomenclaturas, a última tem os nomes esquisitos, orto, meta e para, né? Que é justamente aqui, ó, prefixos orto, meta e para. É, a gente usa eles para quando vai nomear, né, os fenóis e quando tem pelo menos um radical. Nesse caso, o radical seria o metil, né? E, gente, para a gente fazer isso, ó, o orto metepara, eles significam 1,2, 1,3 e 1,4, respectivamente. Nesse caso aqui, ó, pela função ter sempre prioridade de numeração, ela vai ser sempre o número 1, tá? Só para constar. Esse carinha aqui se chama 1,4 metilfenol, que é esse aqui mesmo, peguei na mesma foto. Como ele é 1,4, 1 é a hidroxila e o 4 é o metil, a gente pode chamar eles de parametilfenol. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, né? Aí esse carinha aqui é o orto, né? Porque ele é 1,2. Esse aqui é o meta, porque ele é 1,3. Tem uma dica que é para decorar que meu professor de química, o Iago, e um salve para ele, que ele deu pra gente decorar isso, que é bem de boa. É, assim, ó, vamos pensar desse jeito. O nome orto parece com olho, né? 1,2, que é o que está mais para cima. Então, o olho, ele está mais para cima do que os outros, certo? O meta lembra mão. Ou seja, é o do meio, olho, mão. E o para, a gente pode pensar em pé, que é o último. Então, tem o olho, orto, que é, que é o que está mais em cima, mão, meta, o que está no meio, e para, que é o pé, que tá lá embaixo, né? 1,4. Deu para entender? Então, próximo. É propriedades físicas, né? Já estamos acabando os fenóis, né? Eles têm elevada temperatura de ebulição e são parcialmente solúveis em água. Então, eu falo parcialmente solúveis porque a gente sabe que eles fazem a ligação de hidrogênio que nem os álcoois, né? Por causa da hidroxila. Mas mesmo assim, eles têm no mínimo 6 átomos de carbono, né? Por causa do anel aromático, e 6 átomos de oxigênio. Não, de oxigênio, não. De hidrogênio também, né? Por causa do anel aromático também. Beleza? Então, algumas aplicações, né? No século XIX, descobriram-se que eles tinham propriedades desinfetantes. E a partir daí, eles passaram a ser utilizados como produtos de higiene, né? E depois disso, eles descobriram também a atividade antisséptica, desinfetante e anestésica dos fenóis, né? E hoje em dia eles também são utilizados como enxaguantes bucais e cremes para dores musculares, beleza? Aqui eu coloquei alguns exemplos, né, de alguns fenóis legais. O ortofenilfenol, aqui ó, orto, 1,2. 1, carbono 1, carbono 2.
tem um fenil, né? Que é o radical do anel aromático, a gente chama de fenil, né? Ortofenilfenol, enxaguante bucal e desinfetante doméstico. 4, exilresorcinol, que é pastilha para garganta, né? Eu até achei uma foto aqui, ó. Sino-VHR. O HR é justamente de exilresorcinol, né? O exil é justamente o radical com 6 carbonos, né? Porque no MET-ET-PROP-BUT tem 5 carbonos é pente e 6 carbonos é ex. Daí aqui, ó, 4 exil, né? Que o il radical. Bem aqui na posição 4, né? Um, 2. Não, opa, calma aí. Um, 2, 3, 4. Exil, né? Um, 2, 3, 4, 5, 6. O resorcinol é só um nome que eles deram para deixar mais simples mesmo, né? Mas a nomenclatura não é oficial, tá? E temos também o reservatrol, né? Que é um composto encontrado aí nas sementes e cascas de algumas frutas vermelhas, né? Como uvas, mirtilos, framboesas, também no chocolate e alguns outros alimentos, né? Ele tem propriedades antioxidantes e é utilizado também como agente anti-envelhecimento, beleza? Aqui tem alguns outros fenóis, né? Bem conhecidos também. O ortometilfenol, o ortocresol. Aqui, ó, de novo o orto, ó. 1, 2, orto, né? Ele é um dos componentes da creolina, né? Que é utilizado como que é utilizada na limpeza de banheiras, né? E também é agente oxidante forte. Temos também aqui o parabenzenodiol, que é a hidroquinona. Aqui, ó, para 1, 2, 3, 4. Aqui, ó, 1,4. Então, mas aqui, ó, uma coisa que eu quero contar pra vocês. Não é um metil, é uma outra hidroxila. É uma outra hidroxila aqui. Então a gente coloca 1,4, depois aqui, ó, diol, que tem duas hidroxilas, né? Então 1,4 benzeno diol, que tem duas hidroxilas. Uma coisa que eu quero apontar aqui no nome da hidroquinona é que ela acaba com ona. E se você já sabe um pouquinho mais de química orgânica do que eu vou falar com vocês, ona é o sufixo para a função orgânica cetona, mas ela não é uma cetona. Então, de vez em quando, a gente tem que tomar cuidado com esses nomes aí, né? Para vir um nome e já achar que é um. Não, vê a fórmula estrutural de uma nomenclatura usual para você ter certeza de que função se trata, né? Nesse caso aqui é o fenol e não uma cetona, né? É utilizado em pomada dermatológica para diminuir mancha escura na pele, né? Mais conhecidas como melasmas. Mas não poderia faltar, né, a famosa fenolftaleína, né? Esse nome é complicado aí, mas enfim, né? O que é a fenolftaleína? Um indicador de pH, né, um dos mais conhecidos, pessoalmente o meu favorito. Ele é um indicador que fica um rosa choque bem forte aqui, como vocês estão vendo, em meio básico, né, que tem hidroxila mesmo, né, e incolor nos meios ácidos e neutros, né. Ela também é utilizada em titulações, né, que nem essa titulação aqui, que está sendo feita por mim, né. Essa aqui é quando a gente fez uma titulação lá no laboratório, a gente fez 3 vezes para poder pegar um valor bom, né. Aqui o que a gente estava fazendo? Pingando ácido clorídrico por essa bureta aqui. Daí a gente tinha que ver a quantidade de ácido clorídrico que caía no Erlenmeyer, que tinha uma solução básica, né, de fenolftaleína. Não, básica não. Tinha alguma coisa aqui, né, com fenolftaleína, né? Daí ia pingando o ácido clorídrico e tinha uma hora que chegava no ponto de viragem, que é o ponto que a fenolftaleína ganha a cor rosa dela, né? Essa foto aqui foi justamente bem nesse ponto que eu, que eu peguei aqui, né? Muito legal esse processo. É realmente bem interessante. E para finalizar, temos uma questão do Enem para resolver, né? Então vamos lá. Essa questão aqui, gente, eu tava pegando uma questão de vestibular lá do meu livro para ver porque eu vou colocar uma questão, né? Eu fiquei com vontade, né? Pra testar esse negócio novo. Aí eu falei, ah, não vou pegar essa aqui não. Mas eu vi essa do Enem e falei, nossa, é essa aqui. Porque essa aqui é uma questão muito boa. Então vamos lá. Enem PPL 2019. O 2-BH é um fenol usado como antioxidante para retardar a rancificação em alimentos e cosméticos que contêm ácidos graxos insaturados. Esse composto caracteriza-se por apresentar uma cadeia carbônica aromática mononuclear. Ou seja, cadeia carbônica aromática é o que tem um anel, né? O que tem um famoso anel que a gente já conhece. É mononuclear, ou seja, só tem um anel mesmo. Apresentando o grupo substituinte terc-butil. Vamos grifar isso aqui na posição orto. E o grupo metoxi, vamos grifar também, na posição
para. Aí ele quer também a fórmula do fenol que ele acabou de descrever. Então, gente, de cara a gente já pode tirar a opção D, porque ela não tem essa outra ligação aqui. Então, ela não é um anel aromático. Então, a gente pode já excluir isso aqui. Então, vamos lá. Grupo substituinte terc-butil. O grupo substituinte é um radical, a gente já sabe disso. E but, 4 carbonos. Mas terc, o que é terc? Terc vem de terciário, ou seja, o carbono que está ligado ao anel aromático, nesse caso, é um carbono terciário. Então, ó, o radical, ele é desse jeito aqui, ó, certo? E aqui tá o anel aromático. A gente não pode esquecer, gente, de completar com os hidrogênios, tá? Completar a valência aí dos carbonos. Calma aí. É que é a primeira vez que eu tô fazendo isso, tá? Na posição orto. Orto a gente sabe que é 1,2. E o grupo metóxi. Então, o grupo metóxi é uma outra função orgânica que a gente não viu ainda. Mas se você já sabe, você vai saber que ele é um éter, né? Ou seja, um oxigênio que está entre dois carbonos. Nesse caso, um dos carbonos seria o anel aromático, né? Vou colocar aqui AR. Daí tem um oxigênio ligado a um carbono, que também a gente tem que completar ligações. Beleza? Na posição para, que é 1,4. Certinho? Ok. Sabendo disso, a gente já pode eliminar mais uma opção, que nesse caso vai ser a opção A, porque olha aqui, ó, como tá o terc-butil. Tá na posição certa, que é orto, 1, 2, tá certo. Mas aqui, ó, aqui na verdade é um isobutil. Temos um carbono normal aqui, né? Temos um carbono aqui, e esse carbono tá ligando a esses dois aqui, ó. Então meio que ignorando isso aqui, ó, seria desse jeito. Isso não é igual ao que tem aqui. E os outros, eles têm sim isso mesmo, né? Aqui, ó. É um carbono ligando a 3CH3, ó. Exatamente isso aqui. Então a gente pode excluir a letra A. E como está na posição orto, 1,2, a gente pode excluir também a letra B. E ficamos com a C e a E. O que elas têm de diferente? Vamos lá. É aqui embaixo, ó, nesses dois aqui, ó. Aqui. Um deles fala que é um oxigênio ligado a um carbono com três hidrogênios ligado ao carbono. O outro fala que é um carbono ligado a dois hidrogênios ligado a um OH. Esse OH é da função álcool. No caso seria um álcool, né? Porque é ligado a um carbono saturado. Então, não é a letra C e a resposta certa é a letra E. Nossa senhora, não, calma aí. Espera aí que eu não vou aceitar isso aqui. Isso, certinho. Agora sim. Que o grupo metóxi é isso mesmo, né? Assim que a gente representa eles, né? Um oxigênio ligado a outro carbono, e esse carbono está ligado aos três oxigênios, né? Tanto que ele está depois, né? É como se fosse uma linha, assim, de um que está ligado no outro. Vocês conseguem enxergar isso? Então, resposta, letra E, questão do Enem resolvida. Foi isso, gente. A aulinha bem simples, sobre fenol é um conteúdo mais de boa, né? Que eu pessoalmente achava que era uma das funções orgânicas mais chatas que tinha, mas agora que eu andei pesquisando, andei vendo aí as propriedades, né? Acabou sendo uma função bem legal, bem interessante, né? E é isso, gente. A partir de agora, eu não sei se eu vou fazer aula de função orgânica uma atrás da outra, porque senão vai ficar muito chato, muito repetitivo, tanto para mim quanto para vocês, né? Então acho que a cada dois ou três função orgânica eu vou tentar fazer alguma coisa diferente, tá? Que eu já tô com algumas ideias na cabeça, beleza? Então é isso. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima. Tchau, tchau.